oração. Pai querido, Deus eterno, Deus da Bíblia, usa tua serva, Pai. Fala conosco, Deus. Precisamos, ó Pai, ouvir a tua palavra. Ó Pai, o direcionamento. Ó Deus, abençoa a tua filha, Pai, quando ela ministra, Pai, continua cuidando dela, da casa dela, dos interesses dela. Em nome de Jesus, usa a tua filha como boca de Deus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, vamos meditar lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 4. Aleluia. Isaías 53, 4. Diz assim a minha versão: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Sim, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de começar, antes da gente entender essa profecia, eu gostaria que os irmãos guardassem isso: transpassado e esmagado, não por culpa de Deus, transpassado e esmagado, não por culpa de Deus, mas por causa das nossas iniquidades. Para a gente poder entender essa profecia, nós podemos ir lá para os livros dos evangelhos e começar a ler um pouquinho que antecede a cruz. Se nós começarmos a ler antes, a cada passagem, a cada livro escrito pelos discípulos do Senhor, nós começamos a ler lá em Mateus, um pouquinho antes da crucificação, um pouquinho antes de Jesus ser preso, nós vamos entender que Jesus estava no Getsemane, segundo Mateus, e ali Jesus estava com os seus discípulos. E ali Mateus ele vai dizer que Jesus ele para num determinado momento e ele fala para os seus discípulos: fique aqui porque eu vou orar. E diz que Mateus vai revelando que Jesus fala que vai orar, e Jesus comenta que ele está triste, que ele está amargurado, que a alma dele está tão triste, a tristeza é tão grande, é uma tristeza comparada à morte. E ali diz que onde ele estava, ele começa a orar. Só que quando nós começamos a ler, se a gente for para o relato de Marcos ele é muito parecido com o que Mateus fala. E Marcos também vai dizer que então foram para um lugar chamado Getsemane. E ele orientou que os seus discípulos aguardassem ali. Por quê? Porque ele iria orar. E diz que ele seguiu caminhada com Pedro, Tiago e João. E ali ele começa a orar. E ele diz que ele ficou muito aflito, angustiado. E a tristeza era uma tristeza profunda da alma, profundamente triste, uma tristeza mortal. E ali quando nós vamos ler Lucas relatando, e para mim de fato é o mais bonito, é o que me chama mais atenção, diz Lucas que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram, e ele se afastou uma pequena distância, e se ajoelhou, e começou a orar, e pareceu um anjo do céu que o fortalecia. Quando eu leio isso, quem começa a relatar teve uma visão aberta do céu, e ele percebeu que Jesus estava triste, que a alma estava abatida, que na alma havia algo diferente, que não era o mesmo Jesus com a alegria de sempre, mas naquele momento Jesus sentiu a tristeza. Só que uma revelação do céu diz que ao mesmo tempo que Jesus estava triste, Jesus orava mais e mais e mais. Jesus se sentia triste e orava mais e mais e mais. E o anjo do céu aparecia e o consolava, o fortalecia. E diz que em todas essas narrativas, todos são unânimes em dizer que a oração de Jesus é: Papai, eu sei que tudo o Senhor pode, o Senhor é o dono da terra, o Senhor criou tudo. Se puder, o Senhor pode passar de mim esse cálice.
Todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Meu irmão, o que Jesus mostrou para nós naquela oração, ele não agiu com sentimento, porque se ele agisse com sentimento, talvez ele pediria ao Pai que permanecesse à vontade dele. Ele não agiu segundo os olhos, porque se ele agisse segundo os olhos, ele sabia que o que esperava era a morte. Então ele não foi pela razão. E ele foi por quê? Ele foi pela obediência. Nem sempre a obediência ao céu, ela anda de acordo com a nossa capacidade de entender aquilo que é e o que não é. Nem sempre a obediência, ela vai caminhar junto com a nossa fé. Nem sempre a obediência vai caminhar com o nosso sentimento. Por quê, Débora? Por quê? Porque às vezes estamos tristes, às vezes estamos abalados. Mas deixa a tristeza de lado, deixa o sentimento de lado e vai pelo caminho do quê? Da obediência. É da obediência. É da obediência. Senhor, eu estou triste, eu sei, Senhor, que me enfrenta, mas eu prefiro te obedecer. E ali Jesus está orando, e aí os discípulos relatam o que aconteceu. Só que aí quando nós entramos no próximo passo, que eu gostaria de conversar com os irmãos, nós entendemos que durante a cruz houve um começo da prisão. Um pouquinho antes de chegar na cruz, Jesus precisou passar pela prisão. E Mateus vai dizer que quando ele falava, Judas o traidor, e Mateus fala, Judas um dos 12. Diz que com Judas vinha uma multidão, e aquela multidão vinha armada, com espadas, com varas. Só que Judas já havia acordado, já havia manipulado um plano, já havia arquitetado um plano. Quando eu chegar no meio deles, quando eu beijar ele, vocês saberão que ele é o Jesus de Nazaré. E Mateus diz que quando Judas chegou, ele saudou o mestre e deu um beijo. E Jesus respondeu, amigo, essa foi a resposta de Jesus. Amigo, o que traz é mais ou menos assim, Judas, o que você veio fazer? Marcos vai falar a mesma coisa, que enquanto Jesus estava falando, depois da oração, conversando com os discípulos, Judas, um dos 12, chega com a multidão, com os soldados, com os líderes, com aqueles religiosos, e todos armados a espadas e vara, e ele chega e saúda Jesus com o beijo. E ele já tinha combinado que o beijo era o sinal da traição, era para mostrar que era Jesus. E Lucas vai dizer a mesma coisa. Só que Lucas, ele diz a mesma coisa, só que Jesus pergunta. Lucas ainda vai um pouco mais, ele fala que Jesus, quando recebe o beijo, ele diz, Judas, com um beijo você traiu o Filho do Homem? E aí quando eu leio essa passagem, eu lembro do pouquinho antes da ceia, quando Jesus reúne todo mundo e começa a lavar os pés. E começa a preparação e ele vai lavando os pés. Ele não pula Judas. Há uns dias atrás o Senhor falou algo no meu coração. Judas se sentava à mesa. Judas foi convidado para sentar à mesa. Judas foi honrado por Jesus. É mais ou menos assim. Quem era Judas antes de Jesus? Quem era Judas se não fosse Jesus o convidar a sentar à mesa? Pois Jesus chamou Judas do cotidiano dele normal de vida. Jesus tirou Judas da onde ele estava lá, da vida normal dele, e o convidou, e o honrou, antes de ele oferecer
João fala sobre esse período, sobre um pouco antes da crucificação, João vai dizer: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou um vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque ele já tinha ali passeado com Jesus, já tinha estado ali. Ou seja, Judas conhecia a rotina de Jesus, sabia quando ele orava, sabia onde ele orava, sabia onde ele parava com seus discípulos para ensinar, sabia o que ele tinha, o que ele faria, sabia quais eram os ensinamentos dele. E diz João que então Judas foi para o olival e levou consigo todos aqueles homens que queriam prender o mestre. Levou todos aqueles homens que tinham sede de vingança contra Jesus. Só que João vai dizer: Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, saiu e perguntou para a multidão: a quem vocês procuram? E a multidão respondeu: Jesus de Nazaré. E aí Jesus falou: sou eu. E Jesus falou: sou eu, deixe esses homens que estão comigo, porque sou eu quem vocês procuram. Cumpre-se então a profecia, que nenhum do que era deles se perdeu. O que nós entendemos, Jesus sabia o que ia acontecer e foi voluntário. Jesus sabia o que lhe esperava e foi voluntário. Sabe por que foi voluntário, meu irmão? Porque para cumprir também a profecia que diz de Isaías 53, onde nós lemos que foi necessário, ele foi necessário ser transpassado e ser esmagado. Sabe por quê? É para você estar ouvindo o evangelho, é para você morar no céu, é para você carregar o título de filho de Deus, é para você deixar de ser bastardo e ser filho de Deus. Foi por isso que ele chamou Judas, foi por isso que ele lavou os pés de Judas, foi por isso que ele deixou Judas sentar na mesa. Por quê? Porque ele tinha uma missão, ele precisava cumprir a profecia. Porque ele sabia que havia um povo que estava doente, que havia um povo que necessitava de cura espiritual, cura da alma, cura da carne. Ele sabia que havia um povo que tinha se deixado levar pelas suas iniquidades. Jesus sabia que já fazia muito tempo que o véu estava lá e que ninguém mais ouvia a voz de Deus, que o véu estava lá e precisava ser rasgado. O véu precisava ser rasgado e ele não era rasgado de baixo para cima, mas ele tinha que ser rasgado do alto para baixo. Isaías, quando fala dessa profecia, ele diz assim: e nós colocamos a culpa em Deus, nós falamos que ele foi transpassado, nós falamos que ele foi esmagado por culpa de Deus. E quantas vezes algo acontece na vida do homem e ele fala, como Jó falou, mas aí ele começa a querer dialogar e falou: mas eu não mereço, mas eu não fiz isso para receber isso. Quantas vezes nós nos colocamos como Marta e Maria? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ali Isaías mostra que não, povo, ele não foi esmagado, ele não foi transpassado por causa de Deus. A culpa não é de Deus, mas é por causa do povo que pecou e deixou ser levado pela iniquidade. E sabe qual que é a resposta de Jesus na cruz? Eu troco o que eu sinto de tristeza pela tua alegria. Eu troco, eu aceito a morte para dar vida ao meu
povo. Eu aceito a coroa de espinho para trocar por uma coroa de glória. Eu vou aceitar o fardo do pecado, a vergonha do pecado, a vergonha da cruz. Para quê? Para trocar por aquilo que é leve, para dar ao meu povo algo leve. Por quê? Porque um dia eles vão caminhar e eles vão se sentir pesado, eles vão ter um fardo. Mas a resposta da cruz vai ser: troca para aquilo que eu te dou, porque aquilo que eu te dou é leve, porque aquilo que eu te dou não pesa muito, não. O sacrifício de Jesus é para aquele. Quando Jesus sentiu a tristeza na alma, Ele queria dizer assim para nós hoje: eu sei quando você está triste, eu sei quando a tristeza entrou, como ela entrou, e desde quando ela está. Eu sei o que é estar triste, eu sei o que é estar angustiado, mas a minha resposta na cruz, ela troca a tua tristeza por alegria. Quando nós olhamos os pés furados de Jesus, as mãos furadas, o corpo machucado, nós entendemos que ali foi o preço, ali foi necessário a morte de cruz, foi necessária a tristeza, foi necessária a traição, foi necessário ser traspassado, foi necessário tomar o vinagre no lugar em que Ele queria a alma, água, foi necessário a coroa de espinhos para quebrar a maldição, para acontecer o resgate, para acontecer a cura da carne e da alma. E é por tudo isso, que nós estamos aqui, e é por tudo isso que nós não somos bastardos, e é por tudo isso que nós somos chamados filhos de Deus, porque teve um peso, porque teve um preço pago na cruz. E é por isso que nós podemos clamar que nós temos um Pai. E é por isso, é mais ou menos assim, quando nós olhamos o povo do Egito, o povo de Israel preso no Egito, escravizado no Egito, eles clamavam por quem? Eles pediam por quem? Eles só sabiam comer cebola e aquilo que o Egito dava para eles. Eles só sabiam caminhar e fazer construção para Faraó. Eles não sabiam mais nada. Eles não sabiam plantar. Não, eles só sabiam fazer construção, tijolo. E muitos são assim, só sabem construir tijolo, só sabem construir aquilo que não tem vida, só sabem construir aquilo que nem é para ele usar, é para Faraó usar. Mas um dia Deus se levantou e falou: basta, porque eu sou o que sou, Moisés. Vai
Eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Olha para dentro do que você é hoje e para dentro do que você era quando aceitou Jesus Cristo. Olha aí, olha para dentro de você hoje e para dentro de quem você era quando Cristo se revelou, quando você levantou a mão, quando você desceu as águas, quando você foi batizado, quando você pregou a primeira mensagem, quando você louvou o primeiro hino, quando você evangelizou a primeira pessoa, quando você subiu a primeira vez no monte e Deus te deu uma revelação e Deus falou com você. Meu irmão, se a mensagem da cruz não queima mais no teu coração, se o sacrifício de Jesus não te comove mais, não tira a lágrima dos teus olhos, meu irmão, isso não é para comover homem, não. Isso sabe o que é? Sinal de gratidão. Por quê? Porque nós somos gratos. Nós somos gratos a um Deus que deixou até a última gota de sangue, até a última gota de suor. Sabe quanto pai quer o reconhecimento do filho pelo aquilo que ele fez? Sabe quando o pai olha e fala assim: esse menino e essa menina não reconhece o que faz por mim, e você reconhece o que Deus fez por você? A gente só recebe aquilo que dá. Sabe quando um pai e quando uma mãe ela quer algo a mais do seu filho e aí não tem retribuição? É mais ou menos assim: essa menina é como uma terra seca, posso fazer o que for, não me devolve nada. Irmão, e nós para com Deus, e nós para com o Senhor, você é filho, você não é bastardo, você é filho por adoção, você tem um pai, você não é largado no mundo, você tem um pai, e o pai quer ouvir a tua voz. Você tem um pai, e o pai está cansado de promessas que vão e vêm. Você tem um pai, e o pai quer a atitude do filho pródigo. Qual foi? O filho pródigo estava lá e sentia vontade de comida do pai, sentia vontade da casa do pai, mas ele não morreu na vontade, ele se humilhou e voltou para a casa do pai. Nós temos um pai, nós temos um pai. O dinheiro de Faraó não enche os nossos olhos, as casas de Faraó, o palácio de Faraó não nos compra, os carros de Faraó também não nos compra. Por quê? Porque nós não somos egípcios, nós somos do povo de Israel, nós somos do povo hebreu. Essa terra não nos pertence. Mas o que nos pertence? Está do outro lado, está do outro lado, está do outro lado, está do outro lado. Meu irmão, coloca diante do Senhor aquilo que te traz dor. Coloca diante do Senhor aquilo que te trava. Mas seja sincero diante do Pai, porque o Pai desnuda a gente. Seja sincero diante do Senhor. Seja sincero: Senhor, aqui eu não consigo. Olha, Pai, lembra, Pai, da tua aliança. Deus vela pela aliança dele. Deus guarda a aliança dele. Deus vela pela palavra dele, pela promessa dele. Então traz a memória aí, meu irmão, aquilo que Deus te prometeu diante de Deus, diante do reino. Da terra não, meu irmão, você já conquistou muita coisa. Vamos olhar para o espiritual. Lembra aí do céu aberto, lembra aí das visões
ainda aos teus órgãos. Você não tinha o tamanho que tem hoje. Para muitos, você não era apenas um embrião. Para muitos, você poderia ser abortado, porque não era ser humano. Para muitos, não tinha vida e poderia ser abortado normalmente. Mas Deus olhou e falou: eu vejo além. Eu vejo além disso. Eu vejo além disso. Eu vejo além disso. Eu vejo quando ele estiver pronto. Quando ela estiver pronta. Eu vejo que ela vai pregar. Eu vejo que ele vai pregar. Eu vejo as almas que ele vai até as almas. Eu vejo o evangelho sendo proclamado por essa boca que nem existe. Eu vejo como ele vai aprender a Bíblia. Uma pessoa que ainda não tem cérebro, o cérebro ainda não foi desenvolvido, mas quando desenvolver, vai guardar a minha palavra, vai anunciar o Evangelho. Meu irmão, Deus está dizendo, ele não precisa de muito, ele só precisa de você vazio, vazio de tudo, vazio do que você carrega, vazio do orgulho, vazio da sujeira, vazio da iniquidade, vazio do pecado, vazio da raiva, vazio, 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 e não enforcado, mas vazio, com a boca bem aberta para o alto, vazio, e abre essa boca de adorador, de adoradora, coração e o coração. E o sentimento? Disposto a mudar. Disposto a se abrir para Deus. Senhor, mas eu vou perder o que é, Senhor? O que você vai perder? Aquilo que não te serve. O que você vai perder? Aquilo que não quer para você. E o que você vai pegar? A glória de Deus, a presença dEle, o poder dEle. E eu faço o que com as minhas mágoas? Eu faço o que com a minha raiva? Eu faço o que com o meu ódio? Abre mão, abre mão. Deus, tá, Senhor, é tudo teu. Deus, toma de mim, leva de mim, Pai. Toma, Pai, Senhor. E eu tenho certeza. Eu faço o que com o sentimento que eu tenho de Judas? Eu faço o quê? Não faz nada. Entrega para o Pai. Você não precisa carregar isso. Você não precisa carregar mágoa. Você não precisa carregar esse orgulho. Você não precisa carregar essa soberba. Você não precisa carregar essa mala de tranqueira. Você não precisa carregar esse câncer. Você não precisa estar com o coração assim. Você não precisa estar com as veias entupidas de raiva. Você não precisa estar com a mente perturbada. Não. Você não precisa. Você não precisa trazer isso junto de você. O que você precisa? Entrega para o Pai. Entrega para Ele na cruz. Entrega para Ele na cruz. Mostra que as pessoas não foram gratas, mas você é grata. Mostra que as pessoas nem sempre têm gratidão, mas você tem gratidão ao Pai. Um filho, a orientação de Deus é que os filhos honrem os pais para que se prolonguem os dias. Mas nós conseguimos viver, mesmo que um filho não nos honre. Mas como nós vamos viver se nós não honrarmos o nosso pai? Como, irmão, aqui, como nós vamos deitar a nossa cabeça no travesseiro? O irmão
dívida. Tem pessoas que não conseguem deitar a cabeça sabendo que está devendo e não tem dinheiro. Tem pessoas que não conseguem dormir se a conta estiver negativa. Tem pessoas que não conseguem dormir se o carro está batido, se o carro não está com seguro, se o carro está quebrado, não consegue dormir. Mas consegue dormir sabendo que desonra a Deus. Meu papai! Irmão, isso é muito sério. Tem pessoas que não conseguem dormir quando acordam e falam: hoje eu não tenho dinheiro para comprar o pão. Ou tem pessoas que fazem a conta, o relatório do mês, o orçamento, e falam: esse mês eu estou no negativo. E já começa a se preocupar, porque vai faltar, porque se incomoda de cortar um bife em 4, porque se incomoda de comer um ovo em vez de 2, porque se incomoda que não vai conseguir tomar água potável, vai ter que tomar água de torneira, porque se incomoda porque a luz pode cortar. Mas enquanto deita com a cabeça no travesseiro e sabe que não tem paz com Deus, que o Deus olha para dentro da tua alma, quando Deus olhar para dentro de ti, você não pode falar: Senhor, me pesa na tua balança. Você não pode abrir a boca e falar: Senhor, me solta. Me pesa, Deus. Me pesa na tua balança que é justa, porque o Senhor sabe o que passa dentro de mim. Ai, como que dorme, irmão? Como que dorme sem paz com Deus? Como que dorme sem falar com o Pai? Como que dorme sabendo que você desonra Deus? Irmão, vamos trocar os valores. Vamos trocar os valores. Ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que a figueira não deixe lá com seus frutinhos, ainda que a semente ainda não produziu, ainda que o sol não apareceu, mas eu olho para o céu, eu vejo o Pai e Ele me solta, e eu posso falar: Senhor, me pesa, Deus, pesa minha alma, pesa minhas atitudes, pesa minha consciência, pesa, Senhor, pesa tudo, pesa o meu pé, pesa a minha mão, aonde eu vou, com quem eu me assento, pesa a minha língua, pesa o que eu falo, pesa a minha mente, Pai. E falar assim: Senhor, o Senhor sabe os dias que eu tenho na terra. Eu não sei, mas os dias que eu tenho na terra são teus. Os dias que o Senhor contou para mim, eu dedico ao Senhor, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor me escolheu quando ninguém me escolhia, porque o Senhor me via, como viu Davi, quando ele estava lá enfrentando o desprezo do papai, quando ele era desprezado pelos irmãos, quando ele estava cheirando ovelha, cheirando bicho, e ele lutava contra os ursos e o leão. O Senhor me via, Pai, quando eu não tinha vestes reais. O Senhor me via quando eu andava sujo, com roupa simples, que eu não tinha carro, eu não tinha amigos, eu não tinha escolta. O Senhor me via quando a mesa da minha casa estava farta, mas eu não fazia questão de estar lá. Pai, o Senhor me via quando havia guerra e ninguém me chamava, porque sabia que eu era incapaz de enfrentar uma guerra, porque eu não tinha estatura, porque eu não falava bem, porque eu não tinha uma língua desenrolada, porque eu não tinha uma mente aberta, porque a minha estatura era pequena demais. O Senhor me via. Ele te via quando Saul olhou e falou: esse menino vai morrer, porque é pequeno demais. O Senhor me via quando Jessé reuniu todo mundo e me descartou, porque eu era pequeno demais. Mas o Senhor me via, e me via de tal maneira que mandou Samuel exclusivamente na minha casa, quando eu cheirava ovelha, e derramou
azeite na minha cabeça. Quando ninguém dava nada por mim, o Senhor me via. E hoje, Senhor, que eu me aceito num palácio. Hoje, Senhor, que eu tenho servos. Eu tenho um ouro estocado. Eu tenho uma mesa farta. Saul não vive mais. Os meus inimigos me deram paz. Eu tenho uma varanda. Hoje, Senhor. E hoje, Senhor. Minha pergunta. E hoje. Deus, Ele quer que a resposta seja: o meu coração é o mesmo. A resposta certa é: a minha alma é a mesma, Senhor. A minha alma é a mesma de um menino de anos atrás. A minha alma é a mesma, Senhor, daquele menino que cuidava de